Boa tarde a todos, queria saudá-los muito carinhosamente. Queria abraçar a ministra Gleisi Hoffmann, que nesse ato está aqui representando o presidente Lula, né? O presidente estava confirmado a presença, aliás, ele tem estado aqui em todas as assinaturas do Paraná, mas essa semana, como todo povo brasileiro sabe, o presidente precisou comparecer ao sepultamento do Papa Francisco, retornou há pouco, e nos próximos dias nós teremos o 1º de maio, e o presidente terminou represando algumas atividades, tem que gravar uma mensagem para o povo brasileiro e para o trabalhador no 1º de maio, e terminou atrasando um pouquinho, não pôde estar presente, mas governador Ratinho Júnior, o presidente abriu uma exceção, porque são raras as solenidades nessa sala sem a presença dele. Essa sala aqui é bem próxima ao gabinete presidencial, e ele permitiu que isso ocorresse exatamente pelo deslocamento de tantas pessoas que vieram do Paraná, as empresas que venceram as concessões, os representantes do Ministério dos Transportes, da NTT. Então, eu acho que foi uma concessão especial do presidente Lula, que demonstra o carinho dele pelos novos investimentos que o Brasil vem recebendo e o Paraná vem recebendo especialmente. Então, eu queria também agradecer, governador, a sua presença, o trabalho parceiro que tem feito junto ao governo federal. Isso é uma parceria Paraná-Brasil, independente de questões políticas. Mas é uma parceria Paraná-Brasil que dá certo, empurra o estado do Paraná para frente. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu estou tocando uma pasta que é vinculada a obras, Ratinho, mas eu fui governador contigo e eu tive a oportunidade de desenvolver a minha formação acadêmica na área de economia. E nada tem uma externalidade econômica tão positiva quanto esse volume de investimento nas rodovias do Paraná, que vai impulsionar o desenvolvimento do estado em todas as áreas, do turismo à indústria, da agricultura ao setor de comércio e ao serviço. Porque do cara que planta, aquele que roda o supermercado vendendo, todo mundo ganha. Quando perde-se menos tempo na rodovia, quando corre-se menos risco na rodovia. Além de ser justo, porque quem paga é quem usa a rodovia. E no Brasil, nós estamos atacando isso, ministra Gleisi, quando o presidente Lula manda uma reforma do imposto de renda para o Congresso Nacional, ele deseja mudar o perfil da tributação nacional, passar a tributar um pouco mais quem tem renda muito alta e liberar um pouco quem tem renda mais baixa. Mas veja o que acontece em rodovia quando a tributação é muito baseada em consumo, Zeca. Quem paga a manutenção, como a carga infelizmente é regressiva no Brasil, nós estamos alterando isso agora com a reforma tributária e com a reforma da renda. Quem paga a manutenção e o investimento naquela rodovia é exatamente o mais pobre, que é quem paga mais imposto sobre o consumo. Por isso, é tão importante a gente fazer essa mudança de perspectiva, porque é um modelo justo, que garante os investimentos que o desenvolvimento do Estado precisa e que vai mudar o paradigma. Eu estava conversando ali com a ministra Gleisi, veja bem, o governo Bolsonaro, no último ano da gestão dele, investiu 200 milhões nas rodovias federais do estado do Paraná. Nós investimos no nosso primeiro ano 543, ou seja, quase 3 vezes mais recursos. Isso fez, governador, melhorar a qualidade da malha. Mas esses 543 milhões de reais são uma parcela pequena desses mais de 60 bilhões de reais que vão ser investidos no Paraná para transformar a infraestrutura. Por mais que a gente tenha feito, ministra Gleisi, há espaço para a gente fazer mais. Mas o presidente Lula triplicou os recursos para o Estado. Isso foi bastante relevante. Então, eu queria saudar também aqui o vice-governador Darcy Piana, quem agradeço pela parceria, pelos diálogos sempre produtivos. Saudar o Guilherme Tel, que é o diretor-geral da NTT, e tem dado assim demonstração de colaboração extrema para o andamento dessa agenda do Ministério dos Transportes, que é uma agenda do Brasil. Como disse o governador, citando o caso do Paraná, governador Ratinho, esse talvez seja o maior volume de investimentos de toda a América Latina. E hoje o Brasil tem eles chamam de pipeline. Pipeline, na verdade, é uma carteira de projetos. Tem a maior carteira de projetos de concessão rodoviária do mundo.
do mundo inteiro. Isso é algo muito alvissareiro para nós, porque nós sempre fomos desafiados a ampliar o investimento nacional. No próximo, o Guilherme falou aqui que essa é uma semana alvissareira, foi a palavra que ele citou, da infraestrutura nacional. Porque estamos hoje assinando 2 contratos, um com a Motiva e o outro com a EPR, representadas aqui pelos seus 2 presidentes, Eduardo Camargo e Caçaniga. Amanhã nós vamos a Rio Verde, aqui em Goiás, para iniciar um programa que chamamos Plano de 100 Dias, Gleisi, com máquinas na pista. Obra iniciando. Maior volume de investimentos privados que a região sudeste do Paraná vai receber, ligando Goiânia a Rio Verde e ligando Rio Verde a Itumbiara, fazendo uma ligação do modo rodoviário com a hidrovia, que escoa também a parte da produção de Goiás para o estado de São Paulo mandar para o mundo. Uma obra também fundamental. E na quarta, pessoal, nós vamos fazer o leilão da BR-040, do Rio de Janeiro, passando pela Baixada Fluminense. Todo mundo conhece, mesmo que não seja do Rio, esse termo. É a região mais populosa do estado do Rio, cortando toda a Baixada. Depois subindo a Serra de Petrópolis, que todo mundo conhece, conhecida até pelo que representou no Império. Depois chegando até Juiz de Fora, em Minas Gerais, que é uma cidade mineira com muita característica de carioca, justamente pela sua proximidade e relação econômica com o Rio de Janeiro. Esse leilão, ministra Gleisi, a senhora que já foi ministra-chefe da Casa Civil, está com obras paradas desde que a presidente da República saiu, o presidente Dilma saiu daqui do Palácio do Planalto. Desde 2016, 10 anos de obras paradas. Tem lá um túnel com 4,5 quilômetros, com 85% de obras prontas, fechado há anos. E as pessoas enfrentando, na subida da Serra de Petrópolis, está ali 2 representantes da Polícia Rodoviária Federal, certamente sabem bem o que isso significa, disputando espaço com caminhão de combustível, com ônibus de pessoas, numa estrada estreita, sinuosa e com um túnel esperando uma solução há 10 anos no Brasil. O que nós estamos virando a página nesse país, ministra Gleisi, é isso. É tirando obras do papel, botando obras para andar, resolvendo problemas do passado. E essa gestão do presidente Lula ficará marcada como uma gestão que garantiu o maior volume de investimentos privados associados ao fortalecimento dos investimentos do Orçamento Geral da União, dos orçamentos públicos da nossa história recente. E isso significa progresso, isso significa desenvolvimento. Lá no Paraná, governador, são 6 lotes. Eu me reuni com vocês no início, está ali os representantes do setor produtivo. Eu cochichei ali no ouvido da ministra Gleisi que eu tenho um monte de gente do Paraná na minha agenda. Tem um Furiati que me encheu o saco no início, Ratinho, né? A gente teve que fazer um acordo. Aí quando eu cheguei num ponto, Gleisi, que eu tinha convencido a Gleisi, o Zeca, todo mundo de um lado, tinha me acertado com o governador, ficava o Sandro e o Furiati colocando um "mas não quero". Aí eu sugeri uma reunião com o governador Ratinho. E por isso que também, Ratinho, a despeito da técnica ser fundamental, o bom senso da política, ele é imperioso. Quando você sentou ali na mesa, você fez com o seu jeito o que o presidente Lula também fez comigo, ao dizer: Renan, nós vamos associar esforços e vamos somar os investimentos aos investimentos públicos, mais investimento privado também. E aí o governador Ratinho olhou para o Sandro, olhou para o Furiati e disse assim: vocês já cumpriram o papel, vamos fechar aqui e daqui para frente vamos tocar o barco. De lá para cá, nós tocamos o barco, ministra Gleisi. O presidente Lula deu todas as condições à NTT, ao Ministério dos Transportes, à Infra-SA, está ali o George Santoro, a Viviane S., essa moça que está lendo ali uma mensagem celular, que certamente é mais importante do que a assinatura desses contratos, mas que é a primeira mulher a ser secretária nacional da história da Secretaria Nacional de Transportes Rodoviários e tem feito o maior trabalho que uma pessoa pode fazer à frente dessa pasta. Meus parabéns, Viana. Quando eu reclamo lá é para fazer essa reclamação aqui, depois um elogio, senão fica piega. Só elogio fica parecendo que é gracioso, e não é. É um elogio pela qualidade do trabalho. Então hoje, a Motiva aqui
está garantindo 16 bilhões de reais em investimentos. E a EPR, 20 bilhões de reais. Só esses dois contratos, 36 bilhões de reais de investimentos privados para o estado do Paraná. Só para citar algumas coisinhas bem rápidas, governador, no caso lá da região ali em que a EPR ganhou, que a gente tem muitas cidades importantes, Mauá da Serra, Londrina, Sertanópolis, além de interligar o estado do Paraná aos estados de Santa Catarina e de São Paulo, além de interligar ao Porto de Paranaguá, portanto, uma região muito importante, um contrato fundamental, nós teremos, ministra Gleisi, 133 quilômetros de duplicação, 24 quilômetros de faixas adicionais, vias marginais nas áreas urbanas, 62 quilômetros de contorno para tirar o fluxo pesado de dentro de Ponta Grossa, de dentro de Apucarana, de dentro de Califórnia, 2 áreas de escape para garantir segurança em descidas de serra para caminhoneiro, que vai ter para onde fugir no caso de faltar freio, e falta, muitas vezes. A gente que trabalha com isso sabe bem o que isso significa. E 2 pontos de parada e de descanso para caminhoneiros, para facilitar o cumprimento da lei e para cumprir uma determinação que o presidente deu a mim, porque quando ele assumiu não tinha nenhum ponto de parada e de descanso para caminhoneiro profissionalizado no Brasil, só em posto de gasolina ou em beira de estrada. E nós já entregamos, ministra, 6 e vamos entregar 50 pontos de parada e de descanso para caminhoneiros nas estradas federais no governo do presidente Lula. E lá na EPR, nós também temos outra, também uma região muito relevante, né? Contempla trechos da BR-163, é uma rodovia super importante para o escoamento da produção do Brasil todo e do Paraná, tanto para cima quanto para Santa Catarina, que é o 63, leva muito grão, milho do Paraná, para alimentar os rebanhos catarinenses, né, para a produção de proteína animal, vocês conhecem bem todos. Também engloba a BR-277, que liga ali o oeste paranaense, né, a capital, em um conjunto de trechos dos lotes 1 e 2, faz essa conexão da Ponte da Amizade ao Porto de Paranaguá. Uma obra muito importante, porque faz essa conexão bioceânica, fundamental para o desenvolvimento do Estado e para o desenvolvimento do Brasil. Só nessa rodovia, que tem 662 quilômetros de extensão, a concessão, nós vamos duplicar 462 quilômetros. Quase toda a extensão da rodovia será duplicada. Terá mais 31 quilômetros de faixas adicionais, 87 quilômetros de marginais, 2 contornos de Marmeleiro e de Lindoeste, uma área de escape para caminhoneiro e 3 pontos de parada e de descanso para caminhoneiros. Além de aumentar o investimento público, como disse, o presidente Lula vem aumentando muito o investimento privado. Fiz uma comparação, governador, mostrando que em 22, com todas as rodovias antes de qualquer concessão, ou seja, estavam todas sob a nossa alçada, o governo federal investiu 200 milhões. Esse ano, mesmo com as concessões que estamos fazendo, eu mostrava ali a ministra Gleisi, nós temos a disponibilidade de 446 milhões de reais para as rodovias que remanescerem federais. Então, nós teremos mais investimentos nas rodovias federais que foram concedidas e teremos também o fortalecimento dos investimentos nas rodovias federais que continuarão com o DENIT na sua administração. E eu estava mostrando que aqui nós temos o Fabrício Galvão, ao lado do Jorge Santoro, que é o diretor-geral do DENIT, Gleisi, prestigiando essa solenidade, e o Carlos, que é o nosso secretário executivo, também do DENIT, estão com a responsabilidade menor, porque do ano passado para cá eles não tiveram mais que enfrentar desafio na descida da serra da BR-277 para o Porto de Paranaguá. Mas no primeiro ano nós enfrentamos, né, Gleisi? Inclusive você me ligou, o governador me ligou também. Então eu queria dizer, governador, que o estado do Paraná, ele está com as políticas próprias do governo estadual e com essas políticas que o governo federal carreia para lá, pilotando uma agenda de desenvolvimento. Eu defendo, inclusive, essa agenda para outros estados do Brasil. Falei isso para Santa Catarina, falei isso para Goiás,
falei isso para o Rio Grande do Sul, que são estados que precisam impulsionar o desenvolvimento nesse volume. Quer ver uma coisa, ministra Gleisi, e aí caminho para concluir esse evento tão importante? O governo federal é um governo que faz parcerias com os governos estaduais, independente das posições políticas dos governadores. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque tem até uma relação pessoal com todos os governadores. E eu já fui governador também, por 2 mandatos. Antes eu tinha sido deputado com o Ratinho, nós fomos deputados juntos, depois eu cheguei no governo e ele chegou um mandato depois, né? Agora está lá e eu estou aqui no Ministério dos Transportes. Mas vejam o caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul sofreu uma grandiosa catástrofe climática, talvez a maior da sua história, divulgada internacionalmente no ano passado, que completou 1 ano essa semana. 1 ano essa semana. Ontem a TV Globo fez uma matéria no Fantástico até, marcando a passagem de 1 ano daquela catástrofe. O que aconteceu com a economia do Rio Grande do Sul após aquela catástrofe? Graças a essa parceria, no caso lá, Rio Grande do Sul, Brasil. O Brasil investiu lá 111 bilhões de reais. Enquanto o governo local investiu 6 bilhões de reais. 6. O Rio Grande do Sul tinha tido uma outra catástrofe climática de grande proporção em 2022, uma seca forte que afetou o sul todo, mas especialmente o Rio Grande. O que fez o governo federal em 22, aquele ano que além da eleição, aconteceu essa seca no sul do Brasil. O que fez o governo federal? Muito pouco ou nada. O PIB do Rio Grande caiu 2,6%, enquanto a média nacional do PIB foi 3%. Ou seja, Brasil 3%, Rio Grande do Sul menos 2,6% em virtude da forte estiagem e sem ação do governo federal. Em 24, nesses tempos de mudança climática, cada vez acontece mais isso, maior incidência, maior veemência dessas catástrofes. Nós tivemos uma outra, a enchente, que foi muito maior em proporção do que a anterior. Todo mundo assistiu às cenas na televisão, derrubou casas, empresas, levou rodovias, ferrovias, municipais, estaduais e federais, que certamente obrigou a todos estarem no mesmo lado para fazer o enfrentamento. O governo federal aplicou 111 bilhões de reais. Suspendeu o pagamento da dívida do Estado por 3 anos, governador, e inclusive a cobrança de juros. 3 anos, só isso. O senhor que conhece finanças públicas, assim como eu, porque também já tive que cuidar de pagar salário, fazer investimento. Só isso aliviou as finanças estaduais do Rio Grande do Sul em 23 bilhões de reais durante o mandato do atual governador. 23 bilhões de reais. O que aconteceu com o PIB do Rio Grande do Sul? E aí concluo. Enquanto o Brasil surpreendeu o mundo, crescendo 3,4%, fomos uma das economias que mais crescemos no mundo, o Rio Grande, depois desse investimento, cresceu 4,9%, ministra Gleisi. 4,9%, tendo nesse ano, exatamente o da catástrofe, o maior crescimento do Estado ao longo dos últimos anos no pós-pandemia. O que isso significa? Investimento transforma, impulsiona consumo, eleva a autoestima, garante que a economia se recupere. Lá no Rio Grande do Sul, precisou, governador, de uma catástrofe para acontecer essa participação do governo federal, ministra Gleisi. E o governo não se furtou, fez a parceria Rio Grande-Brasil. Mas no Paraná não precisou de catástrofe, precisou apenas da boa política para a gente impulsionar o investimento do Estado. Muito obrigado e um abraço a todos.